vou iniciar uma mensagem que é muito propícia e nós vamos continuá-la no próximo domingo, certo? Nós vamos cear daqui a pouco. Mas é fundamental que a gente comece a refletir um pouco sobre a nossa vida. Olha só o que é que diz lá no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Versículo 2. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Versículo 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Cubra sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Senhor, que nesse momento o Senhor abra o nosso entendimento e faça nós termos uma profunda revelação da Tua vontade. Ministra em nossas vidas, Pai, nessa noite. Nós queremos ser tratados, queremos ser edificados, queremos ser cuidados pelo Senhor. No nome de Jesus, se você crer, diga amém. O tema da nossa mensagem de hoje é ramos podados. Diga comigo, ramos podados. Que metáfora incrível essa uma. É uma das metáforas que eu vejo na Bíblia, assim, mais incríveis na didática de Jesus para explicar como funciona o reino de Deus na Bíblia para os discípulos. Então, Jesus, como um exímio professor, ele utilizou de técnicas linguísticas para facilitar a compreensão das verdades do reino de Deus para os discípulos. Ele sempre trouxe situações da realidade dos discípulos, para os discípulos entenderem os princípios do reino de Deus. Então, ele utilizou muito de metáforas. O que é uma metáfora? São comparações. Metáfora, você compara uma coisa com a outra, para que se entenda melhor aquilo que se está falando. Ele também usou muito de histórias, para explicar muitas coisas. Inclusive nós temos uma série, lá no nosso site, série Parábolas, que Jesus, utilizando das parábolas, ele foi ensinando a respeito do reino de Deus. Se você tiver mais interesse, você pode entrar no site, pode entrar nas mídias da igreja, e nós temos essa série Parábola muito, muito legal, muito forte, que faz a gente entender muitas coisas do reino de Deus. Mas nesse caso aqui de João 15, Jesus explicou de uma forma assim muito incrível várias coisas no reino de Deus, principalmente a reconciliação de Deus com o seu povo. Como que Deus se reconciliou com o seu povo por meio de Cristo. Como Deus se reconcilia novamente com o homem através de Cristo, usando o exemplo do cultivo da videira. Videira é uma planta muito comum na cultura judaica até os dias de hoje. A videira, na verdade, é a planta que dá uva, que nós chamamos aqui de parreira. Então, a vide é um cultivo de uvas. Então, todo mundo naquela região entendia muito bem sobre o cultivo da videira. Por isso que Jesus, para explicar o processo de reconciliação do homem com Deus, usou o exemplo de quem? Da videira. Para todo mundo entender. Então, em um só exemplo, Jesus explicou que Deus, que é o agricultor e o dono de tudo, gerou e cultiva a videira, que é Jesus. Ele deixou bem claro. Ele disse, eu sou a videira verdadeira, a videira mãe, aquela que sustenta todo o cultivo. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Então, Deus, Pai, é o agricultor, que plantou Jesus aonde? Na terra. A Bíblia diz que Deus enviou o seu Filho. Amém? Então, o Pai, Deus Pai, que é o agricultor, enviou Jesus para a terra, como uma videira.
E ele foi semeado, nascido de mulher, nasceu bebê, e foi o quê? Crescendo, e chegou à idade adulta. Amém, meus irmãos? Então, Jesus é a videira, né? E ele disse o seguinte, que essa videira tem os seus ramos, né? Quem são os ramos? Esses ramos são as pessoas que se reconciliam com Deus através de Jesus. Amém, meus irmãos? Então, Deus é o agricultor, Jesus é a videira verdadeira, e os ramos dessa videira são as pessoas que recebem Jesus como Senhor e Salvador. Então, é uma forma incrível das pessoas entenderem esse processo de reconciliação entre Deus e o homem, que só tem uma forma, através da videira, através de Cristo. Amém, meus irmãos? Agora, ele diz também que esses ramos precisam dar muito fruto. Esses ramos, as pessoas que estão ligadas em Jesus, precisam dar muitos frutos, e muitos frutos, porque é só dando fruto, é só frutificando, que o agricultor, que é o Pai, vai reconhecer aquele ramo como um ramo verdadeiro. Amém, queridos? Então, não basta só se ligar, não basta só receber Jesus, tem que produzir fruto, porque na produção do fruto, que a pessoa vai ser reconhecida por Deus como um verdadeiro discípulo de Jesus, como um verdadeiro ramo que está ligado na videira. Então, agora, dentre muitas outras coisas que ele vai falando em João 15, eu quero até desafiar você para fazer durante essa semana a sua devocional em cima de João 15. É incrível, tem muita coisa incrível ali que o Senhor realmente edifica nossas vidas e nos ensina muitas coisas. Mas, dentre muitas dessas coisas, Jesus destaca duas situações, no mínimo curiosas, a respeito dessa questão do reino de Deus. Primeiro, é que o agricultor corta os ramos que não dão frutos. Primeira coisa, a gente vê claramente aqui. João 15,6 diz assim: se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Primeira coisa, quando a gente se liga em Jesus, Deus, o nosso Pai, espera que a gente cresça e frutifique. Se o tempo passar e a gente não frutificar, Deus pode vir e cortar. Então deixa eu lhe falar uma coisa aqui com muito amor e carinho. Se você pensa que a gente só receber Jesus e passar a vida toda vindo aqui só no dia de domingo para receber uma palavra, sentar no banco e sair daqui bem é o suficiente, cuidado. Muito cuidado. Você pode ficar chateado comigo ou não, o direito todo seu, mas eu quero lhe dizer que eu não tenho nada a ver com isso. Eu só estou repetindo o que eu estou lendo aqui. Amém, meus irmãos? Eu só estou repetindo o que Jesus falou. E o que Jesus falou? Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo. Que fogo é esse, irmão? Que fogo é esse, meu amigo? É esse mesmo que você não quer falar. É o fogo do inferno mesmo. Lançado ao fogo e depois queimado. Porque é inútil. Uau! Para aqueles aí fora que dizem que Deus só é amor, né?
esse texto não tem na Bíblia, né? Para aqueles que dizem que Deus é só amor, o negócio desse é muito forte. Para aqueles que não gostam desse tipo de palavra, então eles apagam, pegam um corretivo, né, e apaga esse texto da Bíblia. Deixa só os outros. Mas é fato. O nosso Deus e Pai que cuida de nós, Ele que cuida de nós. É Ele que planta a gente nessa terra. Então tem momentos que na maioria das vezes é o Espírito Santo que cuida de nós. Amém ou não amém? Por quê? Porque o Espírito Santo está em nós. Então é o Espírito Santo que cuida, Ele que dirige, Ele que revela, é Ele que faz a coisa acontecer. Tem momentos que é o próprio Senhor Jesus que vem cuidar da gente, que vem tratar com a gente. Por exemplo, na ceia. Na ceia é o próprio Senhor Jesus que vem ceiar com a sua igreja. Mas existem alguns momentos da nossa vida, meus irmãos, que é o agricultor que vem. É o papai do céu mesmo. Se levanta e vem tratar com a gente. Vocês estão me entendendo? E hoje eu quero falar um pouco sobre esse cuidado. O cuidado do pai. O zelo do pai. Porque quando ele se levanta, é para fazer. Ele é o agricultor. Ele é o dono de tudo. E tem momentos que ele vem para tratar com o seu povo. Então, primeira coisa, né, no mínimo intrigante, nessa comparação, nessa metáfora, é que o agricultor corta os ramos que não dão fruto. Beleza. Mas a outra situação que eu quero me ater é que ele poda os ramos que dão fruto. Olha só. Versículo 2 de João 15 diz assim: todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. Ok. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Olha só. Então é assim, meus irmãos. Aquele que não dá fruto, o ramo da videira que não dá cacho de uva, é inútil. O agricultor vai lá e vai cortando esses ramos que não vão frutificar. Ele só deixa o ramo que vai frutificar. E esse ramo que vai frutificar, no tempo certo, ele poda mais ainda o ramo que vai frutificar, para que esse ramo frutifique mais ainda. Quem manja de agricultura sabe do que eu estou falando. Todo mundo que cuida de planta sabe disso. Que existe um princípio da poda, né? A gente vai podando, vai tirando os galhos, tirando as coisas, limpando a planta. Vai podando para quê? Para que ela cresça, desenvolva, e se ela for frutífera, ela frutifique bastante. Uma árvore que não é podada, uma árvore frutífera que não é podada, ela frutifica, mas não frutifica muito. Agora, quem sabe manejar mesmo aquele tipo de planta, aquele tipo de árvore, poda na época certa, na hora certa, na posição certa, que quando ela vier para dar fruto, ela dá muito mais fruto do que o normal. Amém, meus irmãos? Então eu declaro no nome de Jesus que você não é um ramo infrutífero. Você não vai ser cortado. Deus vai podar você. Cortar ele não vai, mas podar ele vai. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre essa poda. Porque a poda é necessária para quem quiser crescer. Entenda. Se você quer crescer como pessoa, se você quiser crescer no seu casamento, crescer na sua profissão, crescer na sua vida espiritual, na vida ministerial, crescer em qualquer área da vida, se você está ligado em Jesus, você vai precisar passar pela poda. Para poder crescer, para poder frutificar mais, para poder aprender mais. Se eu quiser mostrar frutos, construir um legado e deixar uma marca, eu vou precisar passar pelo processo da poda. E a podagem é necessária para todo ramo que quer frutificar. E como eu já falei aqui, a poda é literalmente a eliminação das partes do ramo.
Tem um ramo aqui, um galho, aí tem uma parte daquele galho que quem é agricultor sabe que tem que ser tirado. E vai lá e começa a cortar, começa a podar, começa a tirar partes daquele galho com cuidado para não prejudicar o galho. Começa a cortar. Muitas vezes, aparentemente, uma árvore podada, logo depois da poda, ela não fica com aspecto bonitinho, não. Mas lá na frente, ela vai frutificar muito. Muito, 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 muito. Então, olha só. Então, a poda é literalmente a eliminação das partes do ramo ou de uma planta, com o intuito de dar forma, equilíbrio à folhagem, para depois produzir a floração. Porque primeiro vem a folha, depois vem a flor, e por último vem o fruto. Esse é o processo da frutificação numa planta, né? Vem o ramo, do ramo vem, né, a folha, entre a folha começa a sair uma gema, aí dessa gema sai a flor, e da flor sai o fruto. Então, queridos, é necessário todos passarmos pelo processo de limpeza e aparamento dos galhos e folhas, que embora pareçam lindos e belos na minha vida, na sua vida, eles impossibilitarão a sua frutificação. E por isso eles precisam ser retirados. Numa poda espiritual, tem coisas na vida da gente que pode até levar a gente num patamar legal. Coisas que são aparentemente muito boas, deixam a gente num patamar legal, numa aparência boa. Mas, de repente, podem atrapalhar a sua frutificação. E isso, literalmente, se está empatando, precisa ser o quê? Tirado. É a poda. Sabe aquilo que é tão legal e você gosta tanto, mas que no final você sabe que isso está atrapalhando a sua vida? Sua vida espiritual, sua vida familiar, de repente, né? Ou até mesmo sua vida profissional. Sabe aquele hábito, aquele costume, aquela fala, aquela forma de fazer, que é tão bacana para você, mas que você sabe que não é tão legal para os outros, principalmente para aqueles que estão perto de você? Se você sabe que está lhe atrapalhando, você sabe que poderia ser melhor, então tem que ter coragem para deixar Deus podar. Tem que aparar, tem que tirar. Pois é. É isso mesmo que você está entendendo. É isso mesmo que o Espírito Santo quer podar hoje. Hoje. Entendeu? Porque às vezes a gente está com a cabeça muito fechada. O jeito que a gente pensa, o jeito que a gente faz, o jeito que a gente negocia, o jeito que a gente entende as coisas, sabe? Aquele pensamento fechadão. E dentro desse pensamento tem muita coisa que atrapalha. Muita coisa que atrapalha. E se nós não sermos dispostos realmente a refletir, deixar o agricultor entrar e podar, e a gente esteja disposto a tirar mesmo da nossa vida, a gente vai ficar o tempo todo desse jeito, sabendo que tem uma vida melhor, mas não consegue. Não consegue. Será que de repente não tem um ego disfarçado de humildade? Às vezes a pessoa está, né? Acha que é humilde, mas na verdade é muito orgulhosa. Será que de repente não tem um título acadêmico que está impedindo da pessoa de ouvir a voz de Deus? Não, agora, né? Quem és tu para vir falar comigo, não sabe nem ler? Né? Então, às vezes, a voz de Deus não chega, porque a pessoa já está ali
Elas se acham num patamar muito alto. Ou até mesmo um programa de TV, um programa nos streamings agora, né? Questão lá das Netflix da vida. Todo mundo já falou, menino, não assiste isso, isso não é bom para ti. E está lá. Né? Larga essa novela, e está lá. Sabe que é o nó e a vela. Amarra o nó, Satanás vai lá e tchá, amarrou, está preso. E aí acende a vela. Né? É poda, meu amigo. É sobre isso que eu estou falando. Né? Aquela festa, chegou no tempo da festa, mas quando? Pode procurar. Dá um jeito de participar, dá um jeito. Né? Aquela data comemorativa, aquelas datas da cidade, né? Chegou o tempo, eu não consigo me livrar, eu tenho que ir. Cadê o fulano? Mas já está para lá. Sabe que não é para fazer. Sabe que lá dentro o Espírito Santo está incomodando. Isso é que é poda. Amém, meus irmãos? Né? Não abrir mão por nada daquelas amizades. Sabe aquelas amizades lá da antiga? O que, rapaz, é meu amigo? Já me enrolou, já me deixou cheio de dívida, já me enganou de todo jeito, mas é meu amigo, não posso dispensar. Meu amigo dos tempos das antigas. Né? Olha, é disso que eu estou falando. Relacionamentos. Tem gente que não abre mão de relacionamento de jeito nenhum. Ainda coloca assim: o que Deus uniu, o homem não separa. E com isso vai travando a sua vida espiritual. Com isso vai travando a sua vida profissional. Com isso vai travando o melhor de Deus para a vida da pessoa. Nós temos que estar dispostos a abrirmos mão. Se nós dissermos: Senhor, eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador, a partir de agora o Senhor é o dono da minha vida. Então, se Jesus realmente é o dono da nossa vida, quando o agricultor vier para podar, vier te pedir, entregue. Entregue. Porque Ele sabe o que é o melhor para nós. Amém, meu irmão? Um hábito da carne, né? Aquele hábito que você sabe que não é de Deus. Vai ficar bravo, fica brava, fica chateado, estressado, estourado. Vai beber, vai fumar, vai para droga. Sabe aquelas palavras imorais? Na hora que está chateado, sai dando aquelas rajadas de língua estranha, né? Mas não é língua do Espírito não, irmão. E ainda tem gente que diz assim: tu vai ser culpado de ir para o inferno, que é tu que faz eu pecar. Né? Sabe o palavrãozinho? Né? O pessoal fala isso. Palavrãozinho, que é para diminuir o efeito do palavrão. Acaba tá conversando do nada, começa a entrar. Tchum, entra para cá, entra para ali, entra aqui, entra para lá, entra aqui. Às vezes até não é esse palavrãozão arregaçado, mas é aquele palavrãozinho. E é aquele palavrão que todo mundo fala por aí. E não abre mão. Tem gente que tem ano de crente, ano mesmo.
Começa a conversar muito, não demora muito, começa a estar falando. Chega às vezes fica com vergonha. Né? Aquelas rodadas de piada indecente. Principalmente no ambiente de trabalho. Rapaz, no ambiente de trabalho, meu Deus do céu. Junto aquela turma e começa, por quê? Porque isso aqui, porque é assado, e vai para cá, e sobe e desce, e tal, isso aqui, estica, encolhe, e tal, e aí o caboclo está lá, porque tal, e vai junto também, tudo, e tal, e vai, tudo. Nós vamos cear com o Senhor daqui a pouco, e a igreja tem que estar consciente de que quando as coisas são de Deus, elas têm que ser com seriedade mesmo, tem que ser coisa séria, não tem que ser brincadeira não. O Senhor nos perdoa pela nossa pequenez, pela nossa dificuldade, mas Ele exige de nós conserto, exige de nós mudança. Mudança é poda, é testemunho. Sabe, meus queridos, na poda, não são somente os galhos feios que são retirados. Pelo contrário, muitos galhos bonitos, frondosos, também são retirados. Pois, na real, mesmo esses galhos bonitos estão servindo como grandes obstáculos para a formação das flores e depois dos frutos. É impressionante. Quando a árvore está crescendo, quando a planta está crescendo, muitas vezes se desenvolve um galho muito bonito, maior do que todos os outros. E o bichão fica assim, frondoso, bem mais verde do que o resto da planta todinha. O bichão vai bonito. Para quem não entende de agricultura, olha assim e achar bonito. Para quem entende, a primeira coisa que faz é pegar uma tesoura e ir lá e tchá. Porque quem entende de agricultura sabe que esse bichão que saiu rápido assim, o nome dele é chupão. Literalmente, ele chupa, por isso que chama de chupão. Ele chupa a seiva da planta só para ele. E é por isso que o resto da planta fica mirrada. Vocês estão me entendendo? Aí, o agricultor vai lá e já corta logo. Para quê? Para que aquela seiva não fique só alimentando aquele galho. Aí o bicho vai embora, estica, vai embora e a planta às vezes até morre. Que fica só aquele galho, em vez da árvore abrir, galhar e fazer um negócio bem legal, fica só aquele chupãozão assim, roubando o nutriente. Então, muitas vezes, não é o pecado que precisa ser podado, o pecado tem que ser podado. Mas, muitas vezes, coisas boas, que não necessariamente é pecado, precisam ser podadas na nossa vida, se a gente quiser verdadeiramente receber o melhor de Deus para a nossa vida. Amém, meus irmãos? Existe isso. Existe uma vida de poda, existe uma vida de abnegação. Por exemplo, nós tivemos um concurso público, agora ultimamente, há pouco tempo aqui na cidade. Se você pegar e conversar com as pessoas que passaram no concurso, pode perguntar para elas, quantos convites, quantos almoços, quantas comunhões, quantos eventos legais, direito dele, de participar, eles se recusaram. Porque no lugar daquela comunhão, no lugar daquele momento legal, no lugar daquele entretenimento, ela tinha que estar o quê? Estudando. Então é assim. Aí depois a pessoa pega, empreende um projeto desse, não muda nada na sua rotina e depois, ora, Senhor, me abençoe que eu passe. Como? Tudo tem um preço. Tudo tem uma poda. Amém, meus irmãos? Eu fiquei de sexta para sábado, até 2:30 da manhã, meditando e preparando esse sermão. Perdi 2 jantares e uma comunhão. E às vezes meus irmãos ficam até bravos comigo, que eu não consigo chegar para lá.
Mas eu não chego para lá por quê? Porque eu tenho que ter uma vida consagrada, abnegada, para poder abençoar o povo que o Senhor me deu para poder pastorear. Podação. Se eu quiser que Deus me use para poder abençoar a igreja, eu tenho que pagar um preço para isso. Amém, meus irmãos? É desse jeito que nós precisamos entender. E temos que ter prazer nisso. Porque estamos fazendo para quem? Para Deus. Ele está pedindo. Então, a nossa vida tem que ser assim. Se o Senhor está pedindo, é importante a gente mudar. Muitas coisas que andam conosco, que dormem conosco, que não necessariamente é pecado, se essas coisas são inúteis, elas precisam ser podadas. Porque, de repente, ela só está sendo um chupão na nossa vida, impedindo da gente receber a bênção de Deus. Amém, meus irmãos? Né? De repente, não está se conseguindo ter um casamento bem legal, por causa de uma coisa só: o jogo da bola que é sagrado do cara. Não abre mão de jeito nenhum. Só estou dando exemplo aqui, tá, irmão? Pode ser outra coisa. Aí, às vezes, o negócio não anda mais, não, sabe? Porque não há uma abertura. De repente, esse jogo de bola está só o quê? Sugando, chupando a qualidade de vida daquele casamento. Então, do que adianta? Então, são questões que a gente tem que estar realmente muito atento e muito ligado das situações. Não deixe o chupão roubar o que Deus tem para lhe entregar. Sabe? Então, queridos, muitas coisas, se elas realmente são inúteis, elas precisam ser podadas, pois não vai servir para o nosso crescimento. Não vai. Olha para o irmãozão que está do seu lado aí, dê um sorriso assim maroto para ele e diz assim: papai do céu vai passar a vassoura. Vai dar uma limpada no terreno, vai dar uma organizada nas coisas. Em uma outra passagem, em Lucas 15, o Senhor fala de uma parábola incrível, que é a parábola do semeador. A Bíblia diz que o semeador saiu a semear. E houve 4 tipos de terra. A primeira terra foi a terra à beira do caminho. É aquela terra que fica na beira da estrada. É aquela terra que é o resto da terra que foi, feita a estrada. Então, geralmente, essa terra é uma terra muito lavada, não tem nutriente, não tem nada e as pessoas não utilizam para a agricultura essa terra. É a terra da beira da estrada. Acontece que o semeador semeou aquela semente na beira daquela estrada e logo os pássaros vieram e comeram aquela semente. Nós sabemos que pela palavra de Deus, que a semente que o semeador semeou é a palavra de Deus. E a terra onde cai a semente é o coração das pessoas. Então, uma semente na beira do caminho é quando a palavra é lançada e a pessoa recebe aquela palavra, mas logo o inimigo chega e toma aquela palavra. Os pássaros comem, o inimigo leva a palavra, a pessoa não crê na palavra. Não crê. Agora existe uma outra terra também, que ele diz que é a terra com pedregulhos. É como se fosse aquela pissarra que a gente chama aqui. Terra com pedregulho. O semeador semeou aquela semente naquela terra. A Bíblia diz que aquela terra, aquela semente logo germinou, ela germinou muito rápido. Então nasceu a planta e ela cresceu. Quando ela cresceu, 2 coisas acontecem numa terra com pedregulho. Primeiro, não tem terra, é mais pedra do que terra. Por isso a raiz não tem como se firmar, porque ela vai procurando lugar
para ela se firmar, não consegue. E segundo, uma terra com muita pedra, no verão esquenta demais, porque a pedra esquenta com o calor do sol, muito mais do que a terra em si. Então mata, além da raiz não ter onde se firmar, ela cozinha e ela mata a planta, mata rápido. É por isso que a gente vê pessoas que quando recebem a palavra, aceitam logo Jesus, recebem Jesus, mas quando vem o calor da vida, ela, porque não tem raiz. Outra situação é a pessoa ficar, andando para um lado e para o outro, sem se firmar num local, numa igreja, numa denominação, sem receber realmente um pastoreamento, uma cobertura espiritual. Então é necessário a gente estar debaixo de cobertura espiritual para a gente se firmar em Deus. Porque é muito perigoso, porque a gente não consegue criar raízes. E quando vem o calor, meu irmão, como esse que agora está tendo aqui conosco, que é bravo, se a raiz não estiver bem firmada, morre mesmo. E é isso que o Senhor quer fazer conosco. Existe uma outra terra, que é aquela terra cheia de espinhos, e olha, coisa ruim é trabalhar com a terra com espinho, com espinhal. Essa terra é interessante, porque a semente cai na terra, ela germina e cresce, ela não morre, mas ela fica sufocada, os espinhos sufocam ela, dela crescer ao ponto dela frutificar. E o que são os espinhos? Jesus explicou, são os cuidados dessa vida. Os cuidados dessa vida concorrem para que nós possamos ter uma vida dedicada a Deus, frutifiquemos para Deus, Então a nossa rotina sufoca a gente. Conheço praticamente todos que estão aqui, sei da rotina de vocês sabem da minha. De verdade, se você for fazer questão de dar conta de toda a sua rotina, nunca mais você bota o pé na igreja, porque você nunca mais vai ter tempo. Se você não se decidir para ser fiel na igreja, nas coisas de Deus, na célula, toda a sua vida espiritual, se não for uma decisão e você realmente resolver fazer isso, se você o tempo todo sempre vai ter argumento, sempre vai ter justificativa, sempre vai ter algo desse mundo presente que vai querer lhe empatar de viver uma vida para Deus. Sempre. Se você for fazer conta do seu trabalho, meu irmão, se você for fazer conta das suas coisas, das suas preocupações, você não vai participar mais de nada, E você sabe do que eu estou falando, se você passar 2 domingos sem vir para o culto, para você varar para cá no terceiro, meu irmão, é agonia. Porque o mundo prende a gente, os cuidados desse mundo sufocam a gente, e empatam a gente de viver para Deus, de frutificar para Deus. Então é uma decisão. Você sabe por quê? Porque Jesus falou claramente, disse assim, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Do que adianta o ser humano chegar no topo, conquistar o máximo que o homem possa conquistar? De bens, de fama, de família, de fortuna, de prestígio, de nome, tudo de bom que essa vida possa dar para a pessoa. Do que adianta ela conquistar a vida dela toda para chegar no topo, se ela não viver uma vida para frutificar para Deus? Um ator muito consagrado que mudou a história do cinema, o nome dele é Clint Eastwood. Ele está com 96 anos agora. Um legado incrível. Dezenas e dezenas e dezenas de todo tipo de trabalho você possa imaginar, ele tem. Até hoje, ele ainda faz filmes. E são campeões de bilheteria. Com mais de 90 anos.
Ele lançou um artigo agora esses dias, eu estava lendo. Sabe qual é o título? Tudo é vaidade. O homem que chegou no máximo da vida que podia ter. Ele disse que ele conquistou o máximo que um ator de Hollywood poderia conquistar. De tudo. Não existe nada que ele não tenha experimentado. Porque ele dedicou a vida dele atrás disso. Mas agora, com 96 anos, perto dos 100 anos, ele viu que não valeu a pena. Porque é um homem só, velho, ultrapassado, segundo ele, e que os focos e os holofotes estão agora para as outras gerações. E agora ele está só. Não construiu um legado pessoal. Em outras palavras, tem tudo, mas a alma está vazia. Então é muito importante a gente pensar muito nessas coisas, meus queridos. A podação é isso. Muitas vezes Deus poda de nós sonhos, alvos, projetos grandiosos que vão dar muito certo. Mas Ele sabe que vai demandar muito da sua vida. E lá na frente você vai conquistar, vai conseguir tudo, mas vai ser uma pessoa triste. Porque aquilo que você empreendeu, empatou você de servir a Deus com liberdade. Deus vai lhe abençoar muito. Deus vai abençoar a sua casa, a sua família, vai lhe dar uma vida muito top. Mas você precisa decidir. E junto com essa bênção, tem que andar a presença de Deus. E se for preciso você abrir mão dessa bênção para ficar só com a presença de Deus, faça isso. Isso é podar. Isso é podar. Toda poda é dolorida, mas o resultado dela é o novo. Uma nova vida, uma nova energia, uma nova munição, novos sonhos, novos alvos, novos projetos. Então, quando tem a podagem, se prepare porque vem o novo. De repente Deus corta uma coisa de você, pede algo de você, porque Ele quer que você frutifique lá na frente. E eu sei que é assim porque é a palavra que fala. Então nós não podemos ser resistentes à podagem. Interessante que, se tratando de uma poda espiritual, há 3 personagens principais envolvidos aqui. O primeiro é Jesus, que é a videira verdadeira, que é a árvore madura e formada. Os crentes, que são os ramos, que estão ligados na árvore, recebendo todo o sustento necessário para frutificarem. E o próprio Deus, que é o agricultor, que é quem cuida dos ramos, que os examina e que os poda. Então, Deus cuida de nós, Deus cuida de você. E nesse cuidado, em algumas vezes, Ele vem, poda. E na hora que Ele corta, dói demais. Dependendo do local que Ele corta. É por isso que às vezes, a pessoa sai de casa para trabalhar e volta sem emprego. É por isso que às vezes a pessoa sai para ir para um lugar e volta, já volta com um problema, uma situação, uma adversidade, uma doença. Situações acontecem conosco para nos tratar, porque nós passamos por um tratamento, e poda é tratamento. Você que sabe podar a árvore, você sabe que dependendo da árvore, até a seiva fica lagrimando ali dias ali, sofrendo depois que pega o corte. Poda é isso. E tome muito cuidado, porque nós não podemos terceirizar a situação. Muita gente, preocupado com os cuidados da vida, acaba culpando a bênção de Deus pela falta de envolvimento no reino de Deus. Lembro, muitos anos atrás, eu namorava em Santarém, e uma família chegou, um casal já, meia idade, já para terceira idade, e os filhos, 3 filhos, todos já adultos, chegaram, venderam uma propriedade na região do Centro-Oeste, chegou em Santarém para poder
abrir uma loja de material, de vender material de construção. E a igreja abraçou, nós abraçamos eles ali, eles não conheciam nada, né? Eles usaram a igreja para poder ter a rede de entrar na cidade. A gente, sabe, enquanto eles estavam nessa fase de plantação, estavam com a gente, reunindo, iam para casa dos meus líderes e tudo e tal. Quando eles inauguraram a loja, eles sumiram da igreja, com exceção da senhora, né? E aí ela ia para a célula e a gente perguntava: mas minha amada, cadê o fulano? Estou muito ocupado, estou muito ocupado, estou muito ocupado. A loja está consumindo todo o tempo, eles não podem vir e tudo mais e tal. E aí a gente começou a ir atrás dos irmãos, dos filhos. E os filhos foram muito enfáticos: não, a gente só estava ali porque a gente ainda não tinha, estava sobrando tempo. Agora, como a gente está com a loja, a gente não tem mais tempo. Não tem mais tempo. Então agora a gente vai se dedicar para a loja e tudo. Quando der, a gente vai. Disse: tudo bem. E aí a senhora continuou indo algumas vezes e ela começou a pintar uma imagem do marido muito ruim. Disse: mas minha irmã, por que você não vai no culto? Por que você não vai no evento? Teve conferência da família, teve campanha, teve isso, teve aquilo. Meu marido não deixa. Meu marido é isso, meu marido é muito ruim, meu marido me bate, meu marido isso, meu marido aquilo, meu marido aquilo outro e tudo. Rapaz, e a gente ficou desesperado com a forma como ela pintou o marido dela para a gente. E ela literalmente deixou bem claro para nós que ela não servia mais a Deus, ela era presa porque o marido dela era uma pedra de tropeço, era um marido que era um obstáculo que fazia com que ela não servisse a Deus. Um dia a nossa líder, falando com ela, estava só nós lá, ela disse assim: irmã, não fale assim. Sabe por quê? Porque se realmente esse homem, o seu marido, está lhe impedindo de você servir a Deus, Deus vai tirar seu marido. Porque Deus é assim. Se você quer realmente servir a Ele de todo o coração, Ele vai tirar da sua frente tudo aquilo que lhe empata de você servir a Ele. Se você colocar diante do Senhor e diante das pessoas, que é o seu trabalho que está lhe impedindo de servir a Deus, Ele tira o seu trabalho. Um belo dia, essa irmã chegou desesperada, porque quando chegou em casa, o marido não estava mais. Olhou no guarda-roupa, toda a roupa dele tinha ido embora, pegou, tirou toda a roupa e se mudou, estava morando com uma novinha já. Aí foi aquela agonia e tal e tudo, e aí me mandaram ir lá atrás dele. Aí eu fui falar lá com o velhão, entrei com ele, aí fui conversar com ele e ele foi me falar o outro lado. E aí quando eu voltei de lá, eu voltei muito confuso. É muito longa a história, mas não era aquilo que ela tinha passado para nós, grande parte. E aí ela chegou desesperada, digo: minha irmã, agora é o seguinte, agora sim, agora a senhora não tem nada que lhe empate de servir a Deus. Se a senhora quer ser marido de volta, agora só tem que ir com a gente para a igreja, tem que ir para o culto, tem que ir para a campanha, tem que ir para o jejum, tem que ir para a oração, tem que estar junto, porque agora nada lhe empata. Todos os seus filhos estão cada um na sua casa, o seu marido está numa outra casa, e a senhora está sozinha. Então agora é hora da senhora se dedicar e se consagrar ao Senhor. Nunca mais ela apareceu. Então, às vezes, a gente acaba colocando desculpa nas coisas por aquilo que a gente realmente não quer fazer, não quer abrir mão. Então tome cuidado, porque agir assim é falta de sabedoria. Então o que nós podemos fazer? Colocar nossa vida no altar e dizer: Senhor, o Senhor é o dono da minha vida, eu quero mudar de vida, eu quero me livrar de hábitos, quero me livrar de palavras, quero me livrar, do meu entendimento, do meu comportamento, desse pecado que me arrasta, dessa vontade de satisfazer a vontade da carne. Eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero ser podado, eu quero ser cultivado, porque eu quero crescer, eu quero frutificar para o Senhor. Todo tratamento, irmã, é muito dolorido. Não existe tratamento bom. O tratamento? Não. Mas, por que as pessoas que estão doentes
enfrentam o tratamento? Porque elas estão de olho no resultado e não no tratamento. Senão, eu vou continuar tomando essa bezetacil aqui até eu ficar bom. E dói. Né? Quantos choram, sofrem, fazendo tratamentos terríveis muitas vezes. Muitos fazendo dezenas de sessões de quimioterapia, fisioterapia, radioterapia. Sofrimento muito grande, muita dor, muito mesmo. Hemodiálise. Mas eles estão lá perseverando. Por quê? Porque eles têm a fé que passando pelo tratamento, eles vão conseguir a cura. Mas muitos deles olham para o tratamento, só para o tratamento, esquecem de olhar para o resultado. Então eles dizem assim, eu não quero mais ir, porque dói. Eu não quero mais, porque é muito sofrimento, é muita humilhação. Eu não quero mais. É isso aí. Então, meus irmãos, que o Senhor alargue o nosso entendimento e o nosso olhar para que nós possamos ver o resultado da poda pela fé. Vai valer muito a pena você se esforçar para abrir mão das coisas que te empatam de ser uma pessoa mais espiritual. Deus vai fluir mais em você. A bênção de Deus vai fluir mais. Você vai frutificar. O agir de Deus vai ser muito mais intenso e você vai ter uma vida muito melhor. Existem 4 tipos de poda na vida da gente. E esses 4 tipos de poda nós vamos falar no próximo domingo. Fique de pé no nome de Jesus e aplauda ao Senhor, porque Ele é muito bom.